profissional da saúde, boa tarde. Estamos começando a nossa live de hoje para falar sobre a neuralgia do trigêmeo. Você que está aqui na live, estou falando com vocês aqui no Instagram, e você que está aqui no YouTube, nós vamos deixar essa live salva, tanto aqui no Instagram como no YouTube. Então eu estou olhando para os dois lados, né? Além das minhas anotações. Então vocês vão ver eu mexendo minha cabeça para todo quanto é lado aqui, certo? Bom, vamos direto ao assunto, né? Para a live não ficar comprida, para o assunto não ficar extenso e vocês conseguirem entender todo esse processo. Já vou começar dizendo para vocês que a neuralgia do trigêmeo hoje, a fotobiomodulação é considerada a melhor opção devido à dificuldade do manejo clínico dessa dor, né? A gente tem pacientes que referem que a dor relacionada à neuralgia do trigêmeo é aterrorizante, é uma das piores dores, né, para um paciente que está em crise, né? Vamos para alguns conceitos teóricos para a gente se situar nessa patologia, né, nessa questão. Ela é multifatorial, né? Hoje a gente sabe um pouquinho mais, mas ela é multifatorial e muitas vezes vem descrito como idiopático, ou seja, sem uma razão aparente ou específica e sempre buscando entender por que o paciente desenvolve essa síndrome trigemial, né? Então, a neuralgia do trigêmeo, ela acomete os 3/3 da face, porque acomete o nervo trigêmeo, né? O nervo trigêmeo é um nervo sensorial, né? Sensível, está relacionado justamente a isso. Então, ele acomete o ramo oftálmico, tá? Do nervo, o ramo maxilar e o ramo mandibular. E aí, você tem o paciente dizendo que tem dor nos terços da face, né? Isso pode ser desencadeado por trauma psíquico, pode ser desencadeado por temperatura, por alterações da ATM, tá? Mas fato é que a neuralgia do trigêmeo se torna algo crônico, né? Então nós temos uma patologia crônica e com um grande potencial debilitante, né? É muito comum também a gente encontrar muitos pacientes com fibromialgia que também têm a neuralgia, né? Mas a sintomatologia dolorosa deixa o paciente extremamente vulnerável, tá? Como eu disse, o fator causal, a etiologia, ela é variável, multifatorial, codependente e pode estar dentro de outras situações, né? Então, podem ser sequelas traumáticas, podem ser processos degenerativos, pode estar ligado a uma compressão do nervo, uma compressão vascular também, tá? Existem diversas formas de tratamento, né? Desde procedimentos medicamentosos, neurocirurgias descompressivas, tá? Do gânglio trigemial, e tudo é válido, todos têm os seus graus de eficiência, mas o manejo da dor é algo muito difícil de controlar. Então, é aquele paciente que não se adapta a nenhum tipo de remédio e acaba tendo bons resultados com a laser terapia. A laser terapia é a fotobiomodulação. O que a gente precisa ter em mente? Precisamos ter cuidado em oferecer um tratamento em que a melhora da dor é muito baseada no efeito imediato. Então, a gente tem o efeito imediato da melhora da dor no momento, mas o interessante é trabalhar com o tratamento para a dor na neuralgia do trigêmeo, porque se você faz um tratamento com aí frequência de atendimentos, passando aí por um período grande de aplicações, você trabalha com a modulação, né? Hoje, a gente teve uma grande evidência, né? Parece que estão aparecendo mais casos de neuralgia do trigêmeo. Isso aconteceu também, logicamente, por conta da melhora do diagnóstico, mas também por conta da pandemia, né? Algo que tem acontecido com mais frequência, tá?
mas a neuralgia do trigêmeo é a forma mais debilitante da neuralgia facial, né? Você tem, então, essa patologia dolorosa, que é caracterizada por uma dor muito forte, uma dor latejante, pacientes que referem muita queimação e muitos pacientes que referem a dor como um choque elétrico, tá? Ela acontece o tempo todo, com picos de curta duração, mas o tempo todo, na maioria das descrições, e elas podem durar essa crise por mais de 10 minutos, muito severas, e a frequência ela pode ser variável, né? Então é um quadro que tem mais incidência em mulheres, tá? Acontece muito em mulheres depois dos 50 anos também, e existe uma relação também com os processos degenerativos do organismo, tá? Em muitos casos, o deflagrar de um processo de dor pode acontecer até pelo mínimo toque ou manipulação das áreas da face que tem dor. Então, recentemente, uma colega dentista comentou, né, numa paciente que não conseguia abrir a boca, e quando ela insistiu para ela abrir a boca, ela ativou algumas zonas gatilho, e até nisso a fotobiomodulação foi importante, porque ela conseguiu tirar a dor do paciente. Olha lá, dentistas, ela conseguiu fazer uma analgesia com a fotobiomodulação e conseguiu terminar o tratamento de uma paciente que tinha muitas zonas gatilhos e não conseguia ficar com a boca aberta por tanta dor, tá? Então, geralmente a gente tem pontos gatilhos, algumas zonas, tá? E podemos ter, além da dor, mais salivação, a face, né, com mais rubor, lacrimejamento, coriza aí no nariz também pode ser, tá? E embora a dor ela tenha curta duração, pareça uma queimação ou pareça um choque, você pode ter vários episódios repetidamente e prolongado, tá? Então, a pessoa tem um episódio de crise, depois ela tem um tempo refratário, e aí você vai acabando por deflagrar algumas zonas gatilhos, tá? Então, muitos pacientes têm crises, e sempre que tem uma crise, essa crise volta pior, né? Acupuntura, eletroestimulação, microdescompressão, radiofrequência, ultrassom terapêutico, tudo isso tem indicações, mas hoje a gente vê, até com evidências em literatura, que a fotobiomodulação é a melhor opção, associado ou não a esses outros procedimentos, para que a gente consiga um melhor controle de todo esse arcabouço dolorido, toda essa questão sintomatológica que está em volta. Alguns aspectos fisiológicos que eu anotei aqui para a gente relembrar, né? O nervo trigêmeo é o quinto par craniano, e ele é um nervo misto, que é caracterizado por fibras sensitivas e motoras, tá? Então, aferentes e eferentes. As fibras sensitivas que estão relacionadas com o quadro nevrálgico, né? Então, ele está ligado a essa parte proprioceptiva de perceber pressão, pressão profunda, a questão sinestésica. Então, justamente o toque, a temperatura, tudo que está ligado a essa propriocepção acaba desencadeando o processo de dor. Quando a gente usa a fotobiomodulação, o que a gente tem melhor do que o remédio? O remédio, ele só suprime o sintoma. A fotobiomodulação tem um potencial de regenerar um processo degenerativo que esteja acontecendo nesses ramos sensitivos, tá? Então é sempre interessante observar a melhora do aceite desse toque, né? Como tá o tato, como tá a dor. A gente usa alguns instrumentos como o estesiômetro para avaliar a melhora
da sensibilidade desse paciente, né, dessa aceitação. E a avaliação é baseada na propriocepção, né, essa grande propriedade que nós temos, essa capacidade que nós temos, tá? Os 3 ramos, então, oftálmico, mandibular e maxilar, estão envolvidos, e apesar de nem todos os princípios fisiológicos estarem esclarecidos, não existe um único fator, isso é real, tá? Muitas afecções também estão juntas, né? Como compressões intracranianas, vírus, lesões tumorais, esclerose múltipla, aneurisma, um comprometimento que ocorre muito após extrações dentárias, né? Isso pode ocorrer também. E também hoje as questões autoimunes, tá? Ao paciente ter sido infectado por Covid, tá? Independente, a gente tem pacientes que tiveram infecções leves e infecções graves por Covid, acontece nos 2, tá? Paciente que não tem nenhum outro fator e o único fator possa ter sido esse, já temos alguns estudos nisso, e também podem estar ligadas à terapêutica incorreta de traumatismos maxilofaciais, esmagamentos, fraturas de osso de face, fraturas que envolvem o zigomático e o maxilar. E eu, pessoalmente, tenho uma paciente que por procedimentos estéticos desencadeou estéticos com ortognática, desencadeou um processo ligado a isso, tá? Então, é bastante variável na literatura a posologia que a gente usa em relação à fotobiomodulação. Temos diferenças de pacientes que são medicados e pacientes que não são medicados. Então, geralmente o que se usa é a carbamazepina, o idantal, né? Então, você vê a complexidade, porque esses remédios, o idantal, por exemplo, é um antiepilético, né? Então, uma pessoa que tem uma síndrome dolorosa, que usa esses verdadeiros narcóticos, né? Então, para você ter uma ideia, um paciente que tem uma neuralgia do trigêmeo em crise, ele chega a usar uma dose de 100 miligramas por dia de carbamazepina, tá? E ele pode ter um aumento gradual e ele pode aumentar, inclusive, essa dose em situações de crise, tá? O que ocorre que quando você tem deflagrado um quadro doloroso muito grave e aumenta o uso da medicação, você pode ter uma superdosagem, que é bem comum. E o paciente, além de tudo, ele fica muito rebaixado e vem aí questões psíquicas, emocionais, ansiedade, depressão. Ele fica muito sonolento, disártrico, com ataxia, apresenta nistagmos e a longo prazo problemas hepáticos, né, função hepática alterada, porque você tem mudanças aí muito importantes, tá? O que acontece principalmente com os remédios à base de fenitoína, que seriam esses antiepiléticos? Você deprime a função sináptica, tá? No núcleo sensitivo do trigêmeo. Tem um efeito antiepilético. Só que isso não acontece de forma local, como aconteceria com a fotobiomodulação, né? Ele simplesmente suprime tudo, então o paciente fica sonolento, o paciente fica rebaixado. Se você conhece pacientes que tomam antiepiléticos, você vai ver que é realmente, na minha opinião, uma judiação, sendo que a gente tem hoje a fotobiomodulação, tá? Então a gente vai pensar na fotobiomodulação não só para diminuição da dor. Nós vamos controlar a dor imediata, nós vamos trabalhar a longo prazo, nós vamos usar o ILIB e nós vamos pensar no processo de modulação regenerativa desse nervo, tá? Porque
Se a gente conhecer principalmente ali na história clínica do paciente quais são esses fatores causais, a gente vai tentar de forma mais direta e ir o mais profundamente possível na causa, tá? Então, vou dar um exemplo muito comum. Muito comum o paciente com disfunção temporomandibular, com diversos tratamentos oclusais, mulheres, né? Acima de 50 anos, já às vezes até com perda de dentes, ter o processo também desencadeado por fatores metabólicos. A paciente precisa tratar a oclusão, a disfunção temporomandibular, para que a gente tenha uma melhor ação da mandíbula com maxilar, um deslizamento, né? As estruturas relacionadas à cápsula articular, né? Descomprimir talvez esse ponto, então a gente pode relaxar essa musculatura, né? O efeito relaxante que a fotobiomodulação traz para o músculo libera muito óxido nítrico no local, né? O óxido nítrico é o nosso anti-inflamatório e o nosso regenerativo aí natural. Então a gente consegue deflagrar isso com o uso da fotobiomodulação. Então o processo é muito mais regenerativo do que o uso de um medicamento tradicional, tá? Então a nossa sugestão é utilizar o ILIB, pensar no efeito imediato, mas também num tratamento a longo prazo, e muitas vezes o controle da dor nesse paciente que precisa ser algo muito mais com característica de manutenção a longo prazo, pode ser em algum tempo até mesmo a chance de ter um desmame de tanta medicação e entrar com a fotobiomodulação como a principal forma de tratar. Então, sem a gente entrar muito no contexto da dose, porque isso é personalizado, mas como que eu faria esse tratamento? Eu faria um tratamento baseado aí em 2 vezes na semana, utilizando o ILIB, tá? E na mesma sessão, a terapia manual, né? De descompressão, aí você, se é físio, se você é fono, cada um dentro da sua área, seria a parte funcional, né? A conscientização do paciente e o infravermelho para o controle imediato e a longo prazo do processo doloroso, e o vermelho com o infravermelho para o tratamento da parte regenerativa tecidual, nervosa e muscular, tá? Bom, então na descrição dessa nossa live eu vou deixar algumas informações e uma referência, e você aí no YouTube também vamos deixar essas referências aí para vocês. E se você quiser saber mais sobre neurologia do trigêmeo, se você tem algum paciente, se precisar de alguma mentoria, entre em contato com a BIOS, conheçam os nossos aparelhos também, eu já vou mostrar para vocês. E lembrando que nós temos aí o nosso curso em que nós vamos passar por todas as partes práticas. Como esse vídeo vai ficar salvo, esse curso que eu tô falando hoje começa dia 13 e 14 de abril de 2024, mas em todo momento vocês podem entrar em contato com a gente para saber onde que tá tendo curso, o que a gente pode indicar para vocês, tá? Só para vocês saberem, então, nós podemos fazer esses tipos de protocolo com aparelhos de LED, como é o aparelho de LED BIOS 10, que nós temos aqui na BIOS. Esse aparelho vai fazer o vermelho, vai fazer o infravermelho, os dois ao mesmo tempo, e tem a possibilidade da gente fazer o ILIB. A minha sugestão, claro, é fazer o ILIB principalmente na carótida, já que estamos trabalhando com o sistema estomatognático. O outro aparelho é o aparelho Therapy 2. Nesse aparelho a gente tem o vermelho, tá? A gente tem uma ponteira colimadora, mas ele é um LED, tá? Com 300 aí miliwatts. E a gente tem essa ponteira
que nos ajuda nos tratamentos mais que a gente precisa de um pouco mais de precisão, fazer intraoral, intrameato, intranasal também, você consegue trabalhar com o vermelho com este aparelho da BIOS também. Se você quiser saber dos aparelhos, entre em contato pelo direct ou com as informações que nós temos aí na descrição do YouTube, na bio do YouTube ou aqui na bio do Instagram, tá certo? Então, fica de olho que nós temos outras lives, nós temos outros vídeos no YouTube, inclusive já tem vídeo alimentado lá para você ter bastante conteúdo e ficar por dentro sobre essa medicina do futuro que é a fotobiomodulação. Nos encontramos nas próximas quintas-feiras ou nos próximos dias em que a gente tiver live. Até mais!